Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tava morrendo de saudade de gravar aqui no meu cantinho, porque aqui eu sinto que é quase a minha terapia, sabe? Aqui eu consigo conversar, desabafar com vocês. E os últimos dias têm sido só correria, e eu tava viajando, e desde que eu voltei de viagem eu não consegui parar, eu não vinha no meu apartamento, já tinha quase 3 semanas. Então, assim, eu tava morrendo de saudade, realmente, de sentar aqui no meu cantinho, de conversar com vocês, de desabafar com vocês. E eu vim contar um pouquinho pra vocês hoje de como é ser uma influenciadora de 2 milhões de seguidores, como é ser uma influenciadora que tá conquistando as coisas agora, o que eu fiz pra chegar onde eu cheguei, como tudo começou, como tudo aconteceu. Eu acho que eu só tive essa conversa em podcasts, mas nem todo mundo tem paciência de assistir um podcast, então eu achei que faltava um pouco da minha história aqui no meu canal, sabe? Então, vim contar pra vocês hoje toda a minha trajetória da minha vida como influenciadora pra pessoas que têm vontade de seguir nessa carreira, têm vontade de trabalhar com isso e entenderem como funcionou comigo. Mas eu queria dizer pra vocês que assim, não existe receita mágica, não existe regra. Não é porque aconteceu de uma forma com uma pessoa que vai acontecer da mesma forma com outra pessoa. E às vezes pode até ser melhor, às vezes pode ser mais difícil. Mas vamos lá, eu vou contar pra vocês como tudo começou. Eu trabalhava em uma loja de roupa, que ainda tem na minha cidade, em Botucatu, uma loja que se chama Manvi Modas. E eu trabalhei lá por quase 4 anos. Eu entrei lá com quase 19, não, entrei com 19 e saí com 23, 22, mais ou menos. Enfim, eu não vou lembrar, eu saí de lá em 2022. Eu já tinha 24 anos em 2022 e eu entrei lá em 2018. Eu não lembro, tá, gente? Mas eu trabalhei lá há bastante tempo. Foi meu primeiro emprego registrado, foi meu primeiro CLT. E eu gostava muito de trabalhar lá, sabe? Eu conheci a dona da loja, Amanda, porque eu era Miss, eu competia nesses concursos de modelo plus size na minha cidade. Eu sempre gostei dessas coisas, sempre gostei de aparecer. Brincadeira. Não é brincadeira não, eu tô aqui, né? Mas eu sempre gostei de, tipo assim, coisas que me comunicassem, que me fizessem conhecer pessoas. E eu participei de um concurso de Miss plus size, na época eu fazia dança do ventre. E eu ganhei esse concurso. E por conta de ter ganho esse concurso, teve um outro concurso de beleza na minha cidade, que foi de uma loja, foi um concurso mais pequeno, assim, eram só acho que 15 meninas, se não me engano, e aí eu ganhei também. Isso me trouxe um pouco de visibilidade, assim, das minhas redes sociais. Na época era rede social pessoal, era Facebook, meu Facebook só com amigos privado, e meu Instagram eu tinha, sei lá, 800 seguidores, mas não era criadora de conteúdo. Era minha rede social onde eu postava foto, conversava com os meus amigos, seguia os meus amigos e tal. Não tinha pretensão e intenção nenhuma de ser uma influenciadora. Isso lá em 2018, 2019, tá? Aí, por conta dessa projeção que teve vencido esse concurso e tudo mais, muita gente me conheceu. E a Amanda, que é a dona da loja que eu trabalhei por alguns anos, ela postou no Facebook: eu tô procurando modelos que vistam de 48, 50, que na época eu vestia 48, plus size, pra fazer fotos pra minha loja, fazer vídeos pra minha loja. E na época, gente, eu tava numa fase meio perdida, assim, psicologicamente. Eu tinha feito faculdade no Mato Grosso e tinha acabado de voltar. Então eu tava perdida. Eu sempre fui de Botucatu, tá? Mas eu fui estudar lá porque eu passei pelo Enem. E eu tava numa fase muito perdida, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava fazendo curso de inglês, tava fazendo curso de informática, mas eu não sabia o que eu queria estudar. E eu era muito jovem, assim, ainda sou muito nova, mas eu era muito mais nova. Então eu tava perdida e eu achava que eu precisava arrumar um emprego pra me conhecer melhor, pra ter uma rotina mais regrada, pra ter o meu dinheirinho, assim, sabe? Porque como eu estudava só, eu tinha a obrigação de estudar, mas eu não tinha mais obrigações além disso. Tipo, eu não tinha meu dinheiro, tudo que eu precisava ficar precisando pedir pros meus pais. E eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de ser independente, sempre gostei de juntar o meu dinheirinho e tudo mais. E antes de entrar na loja, eu vendia bijuteria, então eu já tinha o meu dinheirinho, eu ia pro Brás, buscava, ia sozinha pro Brás buscar as coisas, mas não era aquilo que eu queria pra mim. E aí ela tava procurando modelo e não era pra contratar, pra registrar nem nada. Na época eu acho que ela pagava R$ 100 e mais
peça de roupa pra fotografar, o que é ótimo, porque eu nem era influenciadora, nem nada. Era só uma menina desconhecida fazendo fotos, eu tirando o cabelo da minha escova. Mas eu preciso fazer alguma coisa enquanto eu falo, porque eu não sei o que acontece. Mas enfim, eu mandei um e-mail pra ela falando: oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu gostaria de fazer fotos pra sua loja. Mandei minhas fotos. E aí passou uns dias assim, ela me respondeu, me mandou um WhatsApp falando que ela tinha me achado muito bonita, que ela queria que eu fosse pra fazer as fotos. E eu fiquei muito animada, e aí ela me contou, acho que quando eu cheguei lá, que ela recebeu vários e-mails, mas na hora que ela me viu assim, ela viu que era eu. Porque eu era muito fotogênica e tudo mais, e realmente sempre gostei de foto. Minha voz deve estar meio estranha, meu nariz, gente, porque eu tô gripada, tá? Mas ignorem essa parte. E aí, gente, fiz foto, eu fiquei muito feliz. Eu provei, sei lá, umas 30 peças de roupa no dia. E eu gostava, sabe? Eu gostava de tirar foto e me vestir e me trocar. E aí, passou uma semana, as fotos deram muito bom. Ela vendeu as peças das fotos que eu tirei. Ela me chamou pra ir de novo. E foi assim durante uns 3 meses. Eu comecei a ir sempre. E aí, chegou no mês de novembro. Eu ainda precisava de mais grana, sabe? Porque, tipo, a grana das fotos era pouco. Eu tinha meu dinheirinho, mas precisava de mais dinheiro. Precisava de um salário. E aí, a Amanda postou que ela estava contratando pra vagas de final de ano. Vagas de dezembro para vendedor. E eu mandei uma mensagem para ela, falei: Amanda, eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência com loja, eu sei que dezembro é correria, dezembro é loucura, mas eu tô muito disposta a atender, a aprender, a entender como é que funciona na loja. Se você estiver disposta a me ensinar, eu gostaria de fazer o teste. E aí eu fiz o teste um dia e deu super certo, acabei ficando. E aí eu trabalhei em dezembro com ela. Fiquei acho que umas 2 semanas. Não, cancela, não foi em dezembro, ela tava no Rio de Janeiro. Fiquei uma semana que ela tava no Rio de Janeiro. E aí, como elas gostaram de mim, sempre que precisava de gente, ela me chamava. E aí em dezembro precisou de novo, eu fui de novo. E aí quando foi em fevereiro, mais ou menos, saiu uma funcionária da loja. E aí ela acabou me chamando, tipo assim, ó, você não quer vir fazer uma experiência e tudo mais, você já conhece um pouco da loja. E eu tava louca procurando emprego, fui. E acabou dando super certo. Eu fiquei 1 mês trabalhando pra ver como ia ser. Fiquei 2 meses, 3 meses, mas já registrado. Quando chegou 3 meses, em teoria, acabaria o período de experiência, né? E aí, naquele momento, ela poderia decidir me contratar ou não me contratar, e ela me contratou. E foi muito legal, porque assim, lá eu aprendi muito, sabe? Só que isso foi em 2019 já, isso eu tenho certeza. Trabalhei 1 ano, entrei em março. Quando chegou quando chegou março de 2020, eu tava muito feliz, porque ia ser as minhas primeiras férias. Eu ia pegar meu salário, eu ia poder, sei lá, viajar, fazer alguma coisa. Era minhas primeiras férias CLT da minha vida, sabe? Eu tava muito empolgada. Eis que pandemia. Pandemia veio com força e ninguém conseguiu escapar, né? E aí, como alternativa para não me mandar embora, a minha patroa me deu férias. Me deu umas férias em março, era para ser em abril, eu tirei férias em março. Eu fiquei muito triste porque fechou tudo. Eu tive que passar minhas férias inteiras trancada dentro de casa. E foi aí que começou a vir ansiedade na minha vida, começou a vir compulsão alimentar, porque eu tava com dinheiro trancada dentro de casa, então eu comi muito, bebi muito. E aí eu lembro que eu voltei a trabalhar, só que já não podia mais abrir as portas da loja, já não podia mais abrir o comércio. E eu sempre tive muita insegurança com o meu corpo, sabe? Sempre fui uma pessoa muito insegura, assim. Eu tinha vergonha de usar roupa curta, roupa justa. Só que lá na loja, como era uma loja plus, eu via várias mulheres usando, provando roupa plus, e eu achava tão bonito nelas. E eu pensava, por que eu não uso? Por que eu não posso vestir também se fica tão bonito nelas? Vou experimentar. E aí, como a loja estava fechada, a gente estava atendendo só online, fazendo entregas e tudo mais, eu comecei a vestir ali no provador as roupas que eu achava bonita. Deixa eu arrumar esse tripé. E comecei a achar bonito em mim também.
Foi aí que eu assim, comecei a dar um start e comecei a postar nas minhas redes sociais fotos de cropped, fotos de biquíni, tudo dentro do provador da loja. E aí, algumas clientes já me seguiam, começaram a gostar. E novas clientes começaram a me seguir por conta de indicação dessas clientes que já me seguiam. E não tava legal, sabe? Não tava legal porque era a minha rede social pessoal. Ali eu postava, tipo, indo pra festinha. Ali eu postava bebendo, postava coisas com meu namorado, que já era meu namorado, que é meu namorado até hoje, linguiça. Então, assim, não tava legal, porque elas estavam vendo muito da minha vida pessoal, e eu sempre tive muito isso de separar trabalho de vida pessoal e tudo mais. Eu era vendedora na loja, mas deu meu expediente, era minha vida pessoal. Então, eu conversei com a minha patroa, tava pensando em privar a minha conta e postar só na conta da loja. Até que ela falou, tipo, Amanda, olha, você gosta de foto, você gosta de vídeo, por que você não cria um perfil pra postar conteúdo, pra postar foto? As pessoas gostam, sabe? Vira influenciadora. E eu falei, nossa, não, que besteira, né? Eu tenho vergonha de gravar, tenho vergonha de aparecer. E ela me incentivando, até que eu falei, quer saber? Vamos tentar. Criei um perfil, meu perfil é Emílio Plus do Instagram, que é meu perfil até hoje. E Emílio Plus por quê? Porque meu nome é Amanda Emílio. E eu fiquei pensando, Amanda Plus? Já existe 1 milhão de Amanda. Amanda Plus Size? Isso vai me reduzir muito ao meu corpo. Eu queria postar mais coisas. E aí tinha uma menina que eu sigo, que ela chama Lari Plus. E eu gostava desse nome, eu me inspirava muito nela, acho ela lindíssima. E falei, por que não? Emílio Plus. E daí, muita gente me chama de Emily, mas na verdade é Emílio, do meu sobrenome. E criei o perfil. Aí eu comecei a postar fotos com as peças da loja e tudo mais. E as clientes foram me seguindo. E eu vi que aquilo ali tava virando alguma coisa, tava me divertindo fazendo isso. E comecei a postar. E como eu postava muito vídeo de look, as pessoas começavam a perguntar: como que você fez esse cabelo? Como que você fez essa unha? E aos poucos fui postando dica de maquiagem, dica de unha, como compor looks e tudo mais. E aos poucos foi ali virando alguma coisa. Interromper a gravação um pouquinho porque minha mãe me ligou. Mas voltando. E aí eu criei esse perfil. E eu vou comentar com vocês os erros que eu cometi quando eu comecei a criar conteúdo. Eu entrei em um grupo de engajamento. Era um grupo com várias meninas, e essas meninas, assim, você mandava o seu post lá, e elas tinham que curtir e comentar no seu post. Era meio que pra se ajudar a crescer. E isso foi um erro, porque o algoritmo, ele entende quando você tá tentando burlar aquilo de alguma forma, sabe? Então aquilo ali me impediu por muito tempo de realmente entregar meus conteúdos para pessoas que realmente consumiriam. Eu fiz amizades naquele grupo ali, tem meninas até hoje que eu converso, mas tem meninas que me odeiam e tá tudo bem, segue a vida, me odeiam de graça, nem me conheciam, mas essa é a parte ruim de morar em cidade pequena, né? Se alguém se destaca um pouquinho mais profissionalmente ou na vida pessoal que seja, já se torna uma pessoa odiada por muita gente sem nem conhecer direito. Mas aí comecei a criar conteúdo lá naquele perfil, o perfil foi crescendo. Quando eu tinha mais ou menos uns 2.000 seguidores, eu recebi um hate absurdo, sabe? Assim, de uma pessoa da minha cidade, dizendo que eu era piada, que os outros influenciadores zoavam muito. E hoje em dia, gente, parando pra pensar, eu não sei não se era verdade. Tipo assim, eles falam, no hate tinha coisa muito pesada, tinha uma mensagem falando que foi meu despertador que tocou e cortou o vídeo de novo. Mas nessa mensagem tinha uma parte falando pra eu, sabe? Uma coisa bem feia, assim. Mas a parte de que outras pessoas falavam mal de mim, hoje em dia, eu até acho que podia ser verdade, mas não precisava ter sido dito daquela forma, né? E aí, gente, diante daquela mensagem, eu falei, eu não quero mais criar conteúdo, isso não é pra mim, eu não quero expor minha vida dessa forma, não quero ficar recebendo esse tipo de coisa. E aí eu postei um print da mensagem nos stories lá pros meus 1.000 seguidores e falei, gente, agradeço todo mundo que me acompanhou até aqui, que acompanhou a minha trajetória, mas pra mim já deu, não é isso que eu quero pra mim e tal. E, gente, naquele dia, eu acho que eu recebi mais de 1.000 mensagens
porque o jornal da cidade decidiu postar que uma influenciadora estava sofrendo bullying, preconceito online, uma influenciadora da cidade. E eu não era conhecida. Então, muita gente passou a me conhecer através daquilo. E eu fui de 1.000 seguidores para 7.000 seguidores no mesmo dia. E a pessoa que tentou me prejudicar com aquela mensagem, ela acabou alavancando o meu perfil. Então, acabou que me ajudou, sabe? Só que aí, da mesma forma que muita gente me abraçou, os influenciadores da cidade fizeram um vídeo me apoiando, conheci muita gente me seguiu. Como eu fazia um conteúdo de aceitação, de amor próprio, muitas mulheres começaram a seguir o meu perfil e se inspirar no meu perfil. Só que, da mesma forma que ampliou muito a visibilidade positiva, continuou tendo visibilidade negativa de pessoas que não queriam que eu crescesse, de pessoas que não gostavam de mim. E aí eu comecei a receber muitas mensagens do tipo, ai, você devia fazer uma bariátrica, coisas que eu recebo até hoje. E pessoas também dizendo que eu inventei toda aquela história da mensagem pra crescer. Gente, eu não tinha nem intenção, não tinha nem noção do que era receber hate, do que era receber mensagem de ódio, porque eu não era uma influencer. Eu era uma CLT criando conteúdo pra ajudar a loja que eu trabalhava a crescer, vender roupa, sabe? Era minha intenção, vender roupa. E aí, isso passou, meu perfil foi crescendo cada vez mais. E eu fui sendo chamada pra podcasts e tudo mais. E o que me fez crescer foi nunca parar de criar conteúdo. Aos poucos, eu fui me apaixonando por esse universo, sabe? Eu fui estudando, eu gostava muito de gravar. E a minha ex-patroa, ela me emprestava roupas da loja, porque na época eu não tinha condição de ficar comprando roupa, sapato e tudo mais. Só pra gravar, né? Porque pandemia, a gente não saía de casa, então não tinha sentido eu gastar com roupa. E aí, ela me emprestava roupas da loja. Eu trabalhava das 9 da manhã até as 6 da tarde. Depois eu comecei a fazer faculdade de moda, então minha faculdade era das 7 da noite até as 10 da noite. Era online, por conta da pandemia. E depois das 10 da noite tomava um banho, me maquiava, me arrumava e ia criar conteúdo. Fazia aprovador pra loja e tudo mais. Minha patroa me dava de presente várias peças de roupa também. Mas eu fazia porque eu queria, fazia porque eu gostava, não porque ela pedia. E fazia vários provadores e tudo mais. Depois, no dia seguinte, levava o saco de volta pra loja. Eu guardava todas as roupas que eu tinha usado pra fazer foto e tudo mais. Foi uma época muito boa, assim. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos fazendo isso. Até que meu perfil começou a crescer. E eu comecei a ter publicidades pagas. E chegou um ponto que, assim, eu ganhava um salário mínimo na loja, um pouco mais do salário mínimo, ganhava 1.200, eu acho, 1.300, que na época era o salário mínimo do comércio. E esse dinheiro era muito bom pra mim, porque, assim, eu morava com os meus pais, então o meu dinheiro era pra pôr gasolina pra ir trabalhar, que ainda tinha vale transporte, era pra eu comer no almoço e pagar minha faculdade, que eu tinha uma bolsa quase que integral, eu pagava muito pouco na faculdade. Então, assim, o dinheiro era muito bom pra mim. Só que começou a entrar o dinheiro da internet. E aí, eu lembro que eu fechei 3 parcerias. Eu tinha parceria com o Açaí, que me pagava R$ 400 na época. E eu ia lá toda semana. Eu tinha parceria com uma loja de joias, que me pagava, acho que era 1.200. E eu tinha parceria com uma marmitaria, que me pagava R$ 800. Tudo isso por mês, tá? Então, você somando os 1.200 mais os 800 mais os 400... era meio que mais do que meu salário, quase o dobro do meu salário. E eu não tinha mais muito tempo pra me dedicar 100% a nada, porque eu tava trabalhando com publicidade, também tava trabalhando na loja, fazia faculdade, trabalhando com internet. Tava muito doido, foi aí que eu comecei a pensar em sair da internet, em sair da loja. Porque eu já tinha esses contratos fixos e tudo mais, e tava dando muito certo, isso já era 2022. Esses contratos foram fechados no começo do ano, até que eu saí de férias, e eu saí de férias em abril de 2022, e eu lembro que eu fui viajar, assim, com 20.000 seguidores, eu fui pra praia com o linguiço. E quando eu voltei das férias, eu tinha 50.000 seguidores, porque nas férias eu consegui me dedicar a criar conteúdo, eu fui viajar, então eu postei muita coisa da viagem, eu postei muita coisa de tudo. E aí eu falei, não, eu tenho que realmente começar a me organizar pra sair da loja. Porque eu fui de 20.000 seguidores pra 50.000 seguidores em um mês. Então imagina se eu realmente me dedicar a isso, sabe?
E aí passou junho, eu muito infeliz na loja, passou julho, eu muito infeliz na loja. E não que eu não gostasse de trabalhar lá, mas eu tinha me encontrado trabalhando com internet, sabe? Então, assim, eu atendi as clientes com todo o amor do mundo, todo o carinho do mundo, apesar de ter várias pessoas que falam que eu era chata, que eu era arrogante, eu sei que não, porque meu emprego se manteve lá por anos e anos, então se eu tratasse alguém mal, minha patroa jamais me manteria lá trabalhando, né? Tantos anos e somos amigas ainda. Mas teve um dia, assim, uma segunda-feira que eu acordei e falei, não quero mais. E aí eu lembro que eu cheguei, eu fiquei esperando minha patroa chegar pra eu conversar com ela e ela não vinha, não vinha. Eu mandei mensagem, falei, mãe, não queria falar isso por mensagem, não queria jogar essa bomba em cima de você, mas eu acho que chegou meu momento, sabe, de voar, quero me dedicar a trabalhar com internet, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me encontrei fazendo. E aí ela me respondeu e eu tensa, ansiosa, sabe? Ela me respondeu uma mensagem linda, falando que ela sabia que ia chegar o momento de me ver voando, que ela não sabia quando seria e também não achou que seria tão rápido quanto aquele dia que eu estava avisando, mas que ela me apoiava muito, que ela torcia muito pra mim, por mim, e me dava todo o apoio, toda a força que eu precisasse e que as portas estariam sempre abertas pra eu voltar. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu posso abrir a porta pra eu sair, mas eu fecho ela atrás de mim, sabe? Eu não gosto de encerrar um ciclo pensando que um dia eu voltaria pra esse ciclo. E eu falei, eu vou sair da loja pra fazer a minha carreira como influenciadora dar certo. E foi o que eu fiz. Saí da loja, ela me pediu 20 dias pra ela encontrar outra pessoa e tudo mais. Nesses 20 dias, ela chamou uma outra menina, eu treinei essa outra menina pra trabalhar, ensinei ela a fazer tudo que eu fazia. E aí saí. Quando eu saí, parecia que meu chão tinha caído. Porque assim, eu tava largando meu emprego, que eu gostava tanto, pra trabalhar com internet, que era uma coisa que eu não entendia nada. E eu acho que esse foi um erro que talvez eu possa ter cometido. Eu já tinha 50 mil seguidores no Instagram, eu já tinha 100 mil seguidores no TikTok, eu já ganhava dinheiro com internet, mas eu não entendia nada sobre publicidade, sobre negociação, sobre presenças em eventos, sobre realmente trabalhar com marcas grandes. Eu trabalhava com pequenas empresas da minha cidade. E apesar de serem empresas assim incríveis, que estão comigo até hoje, a maioria, eu não entendia como projetar esse meu trabalho pra fora. E aí passou. Passou agosto, passou setembro, passou outubro, passou novembro. Quando chegou dezembro, veio a monetização do TikTok. E eu já tinha 200 mil seguidores lá no TikTok. Então foi ótimo, porque daí eu tinha mais uma renda extra. E no começo a monetização ela era ótima. Então assim, eu já postava muito. E aí postando o dobro pra ganhar dinheiro, no primeiro mês eu ganhei tipo 5 mil reais. E eu fiquei, meu Deus, eu estourei, eu tô rica. Se eu continuar nesse ritmo, mês que vem eu faço 10 mil reais. E aí eu lembro que em janeiro eu comprei um iPhone 13 pra criar conteúdo. Eu tinha um iPhone 11, mas ele já tava sem memória e tudo mais, que é o que tá com meu namorado hoje em dia. E eu comprei o iPhone 13, eu tava me achando, sabe? Tipo assim, influencer e tudo mais. Eu já tava com 100 mil seguidores no Instagram, porque nesses 6 meses eu realmente me dediquei na criação de conteúdo. E aí tava dando tudo certo, tava crescendo e continuou crescendo. E aí passou 2023 inteiro, foi um ano muito bom. Só que quando chegou 2024, eu falei, tá faltando alguma coisa. 2024 eu já tinha 2 milhões de seguidores no TikTok. Eu já tinha 200 mil seguidores no Instagram. E eu não tinha trabalhado com nenhuma marca grande, eu não tinha... Nunca tinha ido em eventos, sabe? Eu tinha contato com influenciadores maiores e eu via eles trabalhando muito com marcas grandes e tudo mais. E aí eu comecei a estudar. Fui estudar sobre marketing em rede social mesmo, YouTube, estudar no TikTok, entender como funcionava, até que eu entrei para uma agência. Para você entrar em agência, não recomendo que você faça isso do dia pra noite, sem recomendação de um amigo, sem indicação de um amigo, porque tem muita agência que é pilantra também, sabe? Que ela só quer sugar o seu dinheiro, que ela só quer sugar você e não vai te ajudar em nada. Então, se você for influenciador e estiver pensando em entrar pra uma agência, toma cuidado. E aí eu tinha uma amiga, a Amandinha Castro, que é minha amiga até hoje, que ela já era dessa agência.
E aí eu entrei na agência e a partir dali eu comecei a entender um pouco melhor as coisas. E em 2023 eu tive um problema com uma operadora de telefone. E aí eu postei nas minhas redes sociais que isso tinha acontecido e através disso eu conheci a Rafaela. A Rafaela, ela é advogada e ela trabalhava pro Facebook e tudo mais, e ela ofereceu de me ajudar a processar essa operadora. E a gente se aproximou muito, a gente ficou amiga, ela veio pra minha casa, a gente ficou vários dias juntas, ela foi pro meu aniversário e ela tava sem trabalhar uma época e eu tava precisando de alguém pra me ajudar nos meus trabalhos. E aí eu contratei a Rafa como minha assistente, como minha assessora. E foi muito bom, sabe? A gente trabalhou um ano juntas. Foi muito bom porque ela me ajudou a cuidar das minhas redes sociais, ela que mantinha contato com as empresas que me procuravam, ela me ajudava com os meus posts, ela fechou vários trabalhos pra mim. Fora que ela me dava assistência jurídica também, sabe? Então, tudo que eu precisasse, ela era uma advogada. E a gente trabalhou um ano juntas e foi um ano assim que fluiu super bem. 2023, Tive alguns trabalhos bem legais por conta da Rafa. Só que daí o Linguiça perdeu o emprego. Quando o Linguiça perdeu o emprego, eu queria ajudar ele de alguma forma. Então eu optei por dispensar a Rafa e colocar o Linguiça no lugar dela, porque a gente achou que ele daria conta, que ele tinha aprendido o serviço. E aí a gente ficou uns 8 meses trabalhando eu e o Linguiça. Ele também fechou muitos trabalhos legais pra mim. Só que o problema de você não ter contatos publicitários é que você vai fechar apenas os trabalhos que já te procuram, que já vêm pra você. Você não tem contato de um RP que pode te colocar numa festa, você não tem contato de uma empresa de marketing que vai te colocar numa publi. Então eu dependia das empresas que já me conheciam e vinham atrás de mim. E naquele momento não estava mais sendo o suficiente, porque eu tinha muitos números e um público muito engajado, não tinha trabalho. E aí eu optei por entrar com exclusividade na agência que eu tô hoje. E foi assim, a melhor decisão que eu podia tomar. Nessa Linguiça já estava estabelecido profissionalmente, trabalhando e tudo mais. Então ele não dependia mais desse dinheiro trabalhando comigo. E aí foi o que a gente fez e é o que a gente tem feito até hoje. 2024 eu fui no meu primeiro evento de influenciadores e agora eu já perdi a conta de quantos eventos eu já fui por conta da agência, porque eles me convidam, eles me colocam, e quando você vai nesses eventos, não é só pra você comer, beber e curtir, festa legal, ganhar press kit, é pra você fazer networking, pra você conhecer a galera das marcas, pra você conhecer o pessoal das marcas que você quer trabalhar e tudo mais. Então eu acabei fazendo amizade com muita gente e tem sido bem legal, assim. A única parte que é difícil é realmente morar em cidade pequena, que a maioria das pessoas, assim, é dividido. Pessoas que no começo diziam que me apoiava, hoje em dia falam mal de mim. E pessoas que no começo diziam que me apoiava e me apoiam até hoje. Pessoas que não gostavam de mim e não me apoiavam, que me viram crescer e hoje em dia me bajulam pra sugar alguma coisa. E pessoas que não gostavam, que hoje em dia inventam coisa. Só que é assim, gente, você mora em cidade pequena, você conhece alguém que estudou com a prima, que estudou com a tia, que conhece você. Então, assim, rola muita falação, rola muita historinha. Eu mesma descubro coisas sobre a minha vida todos os dias que eu nem eu sabia. Rola muita picuinha. Eu mesma já tive desentendimento com vários influenciadores aqui da minha cidade, sabe? Que, tipo assim, realmente não foi legal. Já tive desentendimentos também com pessoas dizendo que iam lá na loja que eu trabalhava e que eu tratava elas mal. E que, tipo assim, eu sei que essa pessoa nunca nem foi lá na loja, sabe? Então, assim, morar em interior, morar em cidade pequena é muito bom. Por quê? Porque não tem muitos influenciadores. Então acaba que as lojas que trabalham com influenciadores, elas dão muitas oportunidades para esses influenciadores da cidade. E foi assim, eu cresci assim na internet, trabalhando com lojas da minha cidade, indicando empresas da minha cidade. Eu trabalhei muito com empresas da minha cidade, que eu sou muito grata. Só que conforme eu fui crescendo, essas empresas elas foram sumindo. Eu não sei se porque o meu público hoje em dia ele é muito diverso, e aí elas sabem que meu público principal não fica mais em Botucatu, ou se é por medo de eu cobrar muito caro, ou se é por medo de
do que falam de fofoca, não sei. Mas hoje em dia são pouquíssimas empresas que eu trabalho em Botucatu. São empresas que já trabalhavam comigo lá no passado e que mantiveram, sabe? Realmente surgem empresas novas da cidade querendo trabalhar comigo. E eu acredito que seja, principalmente por o meu público não ser mais de Botucatu. Então, assim, pra mim também nem faz mais muito sentido ficar divulgando um lanche da minha cidade, por exemplo, porque a maioria das pessoas que vai ver não vai poder comprar. E não dá pra mandar por correio. Então, algumas coisas mesmo eu optei em não fazer mais e tudo mais. Mas é isso, gente. Foi assim minha história na internet. Começou do nada, não teve um planejamento. E hoje em dia eu vejo influenciadoras que já começam entendendo o universo de marketing, de internet, pesquisa, estuda. E eu acho isso muito ok, sabe? Porque você já entra conhecendo aonde você tá se metendo, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quem procurar. E eu não sabia nada, sabe? Eu fui dando um murro em ponto de faca ali e me arriscando até dar certo. Então, em breve, pretendo me mudar para São Paulo. E porque atualmente todos os meus trabalhos, eventos e oportunidades estão sendo lá. Eu amo minha cidade, é muito difícil querer ir embora ou precisar ir embora, que querer, sinceramente, eu não queria muito. Minha família é daqui, minha história é daqui, minha vida é aqui. Mas a gente tem que criar asas em algum momento, e se as oportunidades estão lá, eu vou buscar essas oportunidades enquanto eu ainda sou jovem, enquanto eu ainda não tenho filhos. Meu namorado com certeza vai comigo, a gente ainda não foi por conta disso, a gente tá organizando nossa vida aqui pra gente poder ir sem olhar pra trás, como eu falei pra vocês, abrir uma porta e fechar essa porta atrás de mim, pra que eu não precise ficar retornando ali. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha história. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nas perguntas do vídeo. Posso fazer novos vídeos respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho. Eu não sei se eu consegui contar tudo. Eu tentei dar uma boa resumida, porque eu já sou influenciadora há quase 6 anos. Então, é muito tempo, assim, de história. Mas eu posso dizer pra vocês, assim, que foram 4 anos que poderiam ter sido muito reduzidos se eu tivesse desde o começo estudado. Muita gente me fala, eu quero começar a ser influencer. Como eu faço? Estuda. Estuda, porque se eu tivesse estudado desde o começo, eu já teria colhido frutos muito antes do que agora, 5 anos depois, 6 anos depois. Porque eu vejo gente falando, é muito legal ver ela colhendo os frutos do trabalho e tudo mais. Sim, mas demorou muito, sabe? O processo é lento e tudo mais, só que se você estuda, se você entende o que você tá fazendo, dá pra dar uma encurtada nesse caminho. Então estuda, não é só postar videozinho, não é só torcer pra viralizar, é muita coisa envolvida, é algoritmo, o que as empresas buscam, a forma de falar, comunicação com o público, gatilhos de marketing que você precisa entender para que o seu trabalho faça sucesso, porque vídeo por vídeo na internet tem 1 bilhão por segundo. Então é isso, se você tem vontade de ser influenciador, estude sobre a criação de conteúdo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Desculpem a minha voz, mas eu precisava gravar aqui no meu cantinho que eu tava com saudade. Então até o próximo vídeo. Um beijo. E não esqueça de se inscrever no canal.